E hoje eu estou muito alegre também de poder hoje receber aqui novamente o meu irmão, my brother apóstolo Gideon Landu, diretamente do Canadá. Ele que vive hoje na capital do Canadá, em Ottawa. Estivemos lá já por 2 vezes, foi um tempo muito precioso. Para quem não sabe, nós sempre falamos isso aqui, nós somos irmãos, que o Senhor nos conectou no Espírito. Em Kentucky teve um despertamento, não sei se vocês chegaram a ver isso, aqueles que estão mais novos aqui na igreja, depois pesquisem, um despertamento, um avivamento que começou em Kentucky, e Deus deu uma palavra, uma visão para o apóstolo Gideão lá do Canadá, para ele ir para Kentucky. Ele pegou o carro em obediência a Deus e saiu dirigindo até lá, várias horas. E eu tive 2 sonhos proféticos também, um em seguida do outro, e a pastora Andressa falou, vai. E eu juntamente com o Giovanni e o Jean, saímos daqui do culto, domingo à noite, fomos para o aeroporto, pegamos o avião, chegamos em Orlando e dirigimos 12 horas até Kentucky, em obediência ao Senhor. E entendemos que na verdade o Senhor quis nos conectar nesse lugar. E nós falamos que essa conexão é uma conexão de reino, é uma conexão divina. E daí em diante começamos de fato a viver coisas poderosas, porque já estava na agenda de Deus. Quantos creem nisso? Então eu gostaria que você recebesse com muito amor e com muita honra esse grande homem de Deus, que eu tive o prazer de não só conhecer a sua casa, a sua família, o ministério, mas também de viajar com ele na Europa e alguns países, pregarmos juntos e ver o quanto ele também é honrado nessas nações. Então eu queria chamar aqui, recebam com muito amor e carinho o apóstolo Gideão Landu. Por favor, my brother, please. Aleluia. Nem Salomão em toda a sua glória. Eu estou feliz porque eu acho que, pelo que eu entendi, eu vou ganhar uma roupa dessa lá no Canadá. Na próxima ida. Beautiful. In Canada, domingo. I have one for him. Ele já tem um para você. Ah, maravilha. God bless you. Amen. Dê um aplauso a Jesus. Thank you for clapping for me. Obrigada por vir à reunião. Can you now clap for Jesus Christ of Você Nazareth? pode aplaudir agora ao Jesus Cristo de Nazaré? Come on, give it to Jesus. Give it to Jesus. Dê a Jesus, dê a Jesus. Give it to Jesus. Dê a Jesus. Glory to God. A glória de Deus. Jesus, we worship and bless Jesus, your nós te name. adoramos. Jesus, we give you the glory. Jesus, nós te damos a glória. We are nothing without you. Nós não somos nada sem você. You are the hero, and without you, we are all zeros. Você é o maior herói. Lord Jesus, we bless you. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Lord, thank you for this day. Obrigada por esse dia. We come to give you all of the glory. Nós viemos te dar toda a glória. We are nothing without you. Nós não somos nada sem você. Thank you for having mercies upon our lives. Obrigada por ter misericórdia sobre as nossas vidas. Lord, thank you for the 7 years of YAPI existence. Obrigada pela existência de 7 anos da IAP. Thank you for your servant, Apostle Jonathan and Pastor Andressa. Obrigado pelos seus servos, apóstolo Jonatas e pastor Andressa. Thank you for your precious people that are here tonight and those following us online. E eu agradeço também por esse povo precioso e aqueles que estão online conosco. We bless you Nós te abençoamos. and we honor you, Jesus. E nós te honramos, Jesus. Father, I commit myself to you. Pai, eu me submeto contigo. Tonight, Essa noite, do what a man cannot do and take all the glory. faça aquilo que o homem não pode fazer e tome toda a glória. In the name of Jesus. Em nome de Jesus.
Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. Thank you. Yesterday, we were very blessed. Ontem nós fomos muitos abençoados. Who was blessed yesterday by Pastor Fofi's ministration? Quem foi abençoado ontem pela ministração do pastor Fofi? Thank you very much, Muzi. Muito obrigada. Glory be to God. A glória seja para Deus. What a mighty anointing. Que unção poderosa. I'm very grateful to my brother. You know, we love him in Canada Eu sou muito grato pelo irmão, você sabe, nós amamos ele no Canadá, with his wife. com a sua esposa. Actually, I was talking to the pastor of France yesterday, Atualmente eu estava falando com o pastor da França ontem, where we went to preach together. quando nós fomos pregar juntos. And I told him I'm in Brazil. E eu falei para ele que eu estou no Brasil. He said, "How is the apostle of Brazil?" That's how they call him. E ele disse, como está o apóstolo do Brasil? É assim que eles chamam lá. They call him the apostle of Brazil. Eles o chamam de apóstolo do Brasil. They prophesy. O profeta. No, they are prophesying. Eles estão profetizando. I say, no, he's doing well. They say, when is he coming to Europe? Eu estava falando com eles falaram, quando ele vem para a Europa? We need him in Europe. Nós precisamos dele na Europa. I say, we are going to arrange the agenda and E then eu disse, see, nós vamos organizar a agenda e vamos ver. so we can go to Europe. Para que nós possamos ir à Europa. But in June, Mas em junho, we will be together in Canada. nós estaremos juntos no Canadá. And we love to have them. E nós amamos ter eles lá. And thank you very much for always having the doors open for us. E muito obrigada por sempre manter as portas abertas para nós. Thank you for your love, Obrigada pelo seu amor, your genuineness of heart, o seu coração genuíno. and that we can be truthful to each other. E que nós possamos continuar verdadeiros um com o outro. I remember we were in Toronto Eu lembro que nós estávamos em Toronto and we finished preaching in Toronto, e nós terminamos a pregação em Toronto. and after the preaching we were in the hotel, in the lobby we were talking, E depois da pregação a gente estava no hotel, no lobby do hotel, conversando. and we were talking, E nós estávamos conversando. and I said to him, E eu disse a ele, I say, Apostle, eu disse, apóstolo, our connection a nossa conexão was not birthed out of the flesh. não nasceu da carne, It was God ordained. foi a ordem de Deus. So let's protect this relationship by being truthful and direct. Então vamos ser verdadeiros e fiéis para proteger esse relacionamento. Let's keep integrity Vamos manter a integridade and let's be truth and direct to each other so we can protect what God wants to do. e vamos ser verdadeiros e diretos um com o outro para que nós protejamos aquilo que Deus quer fazer. And he said to me, E ele disse para mim, I have no interest in the flesh, eu não tenho nenhum interesse na carne, but what God only wants to do. mas sim no que Deus quer fazer. And that is the base of our relationships. E essa é a base do nosso relacionamento. And that our wives, E as nossas esposas, they connected directly elas se conectaram diretamente. and we became one family. E nós se tornamos uma família. So Yapi is my family in Brazil. Então IAP é minha família no Brasil. Amen. So I brought you the greetings from our church, House of Grace for All Nations. Some of them are watching us online now. God bless my sons and daughters who are watching and praying. Eu trago saudações à nossa igreja House of All Nations no Canadá. Alguns deles estão assistindo online. Dou saudações a eles também. And my beautiful wife, E minha linda esposa. no, hold on. Espera. She's watching Ela está assistindo. and she's supposed to come here in May. E ela vai irá vir aqui em maio. So if you don't celebrate her, she's not coming in Então, se Mayo. você não celebrar ela, ela não vai vir em maio. Can you celebrate my Nós wife, podemos Pastor Eunice, celebrar so a she minha can come? esposa, pastor. Pra cá. I wrote a book on expose the hidden secret of rebellion. Meu livro é sobre expondo e desvendando os planos malignos da rebelião. And I began to say that rebellion is never spontaneous but premeditated from the heart. E eu falo que rebelião nunca é um ato espontâneo, é uma questão premeditada do coração. Because Satan said in his heart,
Porque Satanás disse no seu coração. Satan said in his heart, Satanás disse em seu coração: I will become like God. eu vou me tornar como Deus. The rebellion of Satan in heaven, A rebelião de Satanás no céu it was not just a spontaneous action. não No. foi apenas um ato espontâneo, não. He said, I will become like God. Ele disse: eu vou me tornar como Deus. So it was premeditated. Então foi premeditada. Every act of rebellion Todo ato de rebelião is always premeditated. é sempre premeditado. So in this book, Então nesse livro I'm talking about the spirit of Absalom. eu estou falando sobre o espírito de Absalão. I'm talking about the spirit of Judas. Eu estou falando sobre o espírito de Judas. And I talk about the spirit of Ahithophel. E eu estou falando sobre o espírito de Ahitofel. How to identify a rebellious person Como identificar uma pessoa rebeliosa and how to remove it by force. e como removê-las por força. It's very important É muito importante, because there's a lot of rebellion in families, porque tem muita rebelião em famílias, many rebellions in workplace, muitas rebeliões em lugares de trabalho and many rebellion within the church. e muita rebelião na igreja. We can never build anything significant when we are dealing with people who are rebellious. Nós nunca podemos construir algo significativo quando nós estamos lidando com pessoas em rebelião. In this book, Nesse livro, I exposed the characteristic of the hidden secret of rebellious people. eu exponho as características escondidas de pessoas rebeliosas. How Judas Como Judas, rebelled and sold Jesus como ele se rebelou contra Jesus, with the symbol of love. com o símbolo do amor. Judas said to the Pharisee, Judas disse aos fariseus: who I will kiss, aquele que eu beijar, you will arrest him. você irá prender ele. Kiss O beijo is a symbol of love. é um símbolo de amor. Rebellion Rebelião use the symbol of love to betray. usa o símbolo do amor para atrair. So it's in the book. Então está no livro. It's in the book. I don't Está have no many. livro. Eu não tenho muitos, It's because most of them they took in Palanque. porque muitos deles foram comprados no palanque. So it's available in the back there. Então está disponível So, ali atrás. I think I don't have enough for everybody here, but Eu não tenho muito para todos, you can get it in the mas back. você pode comprar ali no fundo. And then at the end, let me sign it for E you. então no final eu vou assinar para você. Make sure you get them. Tenha Apostle, certeza que você compre eles. I'm not going back with no book. Eu não vou voltar mais com livros. My luggage is full. Minha bagagem já está cheia. I need to take things for Benit to my wife or Eu something. preciso levar coisas da Beni para minha esposa. Hallelujah. So I have no space for books. Então não tenho mais espaço para os livros. I calculate. She said, anyway, Vamos voltar. baby, I'm not exposing you. Sorry. Amor, eu não estou te expondo. Glória a Deus. Now listen to me. Agora me escute. 7 years. 7 anos. 7 years. 7 anos. Tonight, Essa noite I'm going to teach. eu vou ensinar. I want to teach Eu quero ensinar so that you can comprehend. para que você possa compreender. And then we are going to pray. Então nós vamos orar. Is that okay? Está tudo bem? I want your heart to be open Eu quero que o coração esteja aberto, because something very powerful tonight will come upon your life. porque algo muito poderoso irá vir sobre a sua vida. I say something very powerful will come upon your life tonight. Eu disse que algo muito poderoso irá vir sobre a sua vida essa noite. Take your Bible. Pegue a sua Bíblia. Lift up your Bible. Levante a sua Bíblia. Lift up your Bible. Levante a sua Bíblia. Repeat after me. Say, this is my Bible. Repita depois de mim. Essa é minha Bíblia. I believe it's God's word. Eu acredito que é a palavra de Deus. I am what it says that I am. Eu sou o que ela diz que sou. As I am about to receive the word of God, Enquanto eu recebo a palavra de Deus, my life shall be transformed minha vida deve ser transformada according to the word of God. de acordo com a palavra de Deus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Give the Lord a clap offering and take Aplauda a ao Senhor seat. Jesus.
Please take a seat. Pode sentar. Tonight we are looking at something very, very interesting. Hoje nós vamos olhar para algo muito interessante. Very, very interesting. Muito, muito interessante. I'm talking about. Are you ready? Você está pronto? Are you ready to learn? Você está pronto para aprender? I really want you to understand what I'm going to talk about today. Eu quero que você realmente entenda o que eu estou falando essa noite. It will help us to navigate through these 7 years that we have just entered. E vai ajudar nós a entrar nesse 7º ano que nós acabamos de entrar. And it will be a blessing for you to understand the word of the Lord. E vai ser uma bênção para você entender a palavra do Senhor. Tonight, Essa noite, my theme is entitled meu tema tem como título The Anointing of Issachar. A unção de Manassés. Manassés? Not Issachar? Manassés. Issachar. Isacar. Let me help you. Is now first Chronicles? This one. Oh, okay. 32. 32. Isacar. The anointing of Issachar. A unção de Isacar. Somebody say the anointing of Issachar. Alguém diga a unção de Isacar. Have you ever heard about Issachar before? Você já ouviu falar de Isacar antes? Let me see your hands if Deixa you've eu heard ver about suas Issachar mãos, se before. você já ouviu falar de Isacar antes. Now, let me talk to you about Issachar. Agora vamos conversar sobre I'm Isacar. talking about the anointing of Eu Issachar. estou falando sobre a unção de Isacar. When we talk about anointing, Quando nós falamos sobre unção, I will just be very quickly. When we talk about eu vou ser bem anointing, rápido. Quando nós falamos de unção, I want you to understand that there are 3 dimensions of the anointing. eu quero que você entenda que há 3 dimensões de unção. 3. 3. There are 3 dimensions of anointing. Tem 3 dimensões da unção. Davi became king. se tornou rei. He was anointed 3 times. Ele foi ungido 3 vezes. The first time David was anointed, A primeira vez que Davi foi ungido it was when Prophet Samuel came into the house of his father Esau. é quando o profeta Samuel veio na casa do seu pai. He anointed him as king. Ele ungiu ele como rei. The second time, A segunda vez, he was anointed in Hebron ele foi ungido em Hebron for the second time. pela segunda vez. And then the third time, E na terceira vez, he was anointed ele foi ungido in front of Israel. na frente de todo Israel. So 3 times David received anointing upon his life. Então 3 vezes Davi recebeu unção sobre a sua vida. It's just to reveal to us that there are 3 dimensions of the anointing. Então isso é para revelar para nós que há 3 dimensões da unção. Are you still with me here? Você está comigo ainda? That's the reason Essa é a razão. when Jesus was with the disciples Quando Jesus estava com os discípulos and he was going to be taken, e ele está prestes a ser arrebatado, he breathed the Holy Spirit on them. ele trouxe o Espírito Santo sobre eles. That was the first time. Essa foi a primeira vez. And then they were on the upper room. Então eles estavam no sinédrio. The Holy Spirit came down on them. O Espírito Santo veio abaixo em eles. That was the second time. Essa foi a segunda vez. And then in Acts chapter number 4, Então em Atos capítulo 4, when the persecution came, quando a perseguição veio, they prayed again. eles vieram de novo. No, they prayed. Eles oraram novamente. And then the Bible says E a Bíblia diz the place was shaken. que o lugar estava tremendo. And the Holy Spirit came upon them E again o Espírito Santo veio sobre eles de novo. 3 times. 3 vezes. So when we talk about the anointing, Então quando nós falamos sobre a unção, there are 3 dimensions of anointing. tem 3 dimensões de The unção. anointing is very important A unção é muito importante. because everything you do in life, you need anointing. Porque tudo que você faz na sua vida necessita da unção. The anointing is what facilitates you to do what God has called you to do. A unção é aquilo que facilita você fazer o que Deus te chamou para fazer. That's why Jesus said, É por isso que Jesus disse: the Spirit
Spirit of the Lord is upon me. que o Espírito do Senhor está sobre mim. But it did not just stay on him. Mas não apenas ficou com ele. He said, the Spirit of God is on me, Ele disse, o Espírito de Deus está em mim. and that he has anointed me. E ele me ungiu. So there is the dimension of having the Spirit, and there is the dimension of being anointed by the Spirit. Então tem uma dimensão de estar sobre o Espírito e uma direção é entrar ungido sobre o Espírito. Because the anointing on Jesus was for the service. Porque a unção de Jesus era para servir. He said, he has anointed me to heal the sick, to preach the gospel, to bring deliverance, to declare the acceptable year of the Lord. That was the anointing work. E ele disse que ele foi ungido para curar os enfermos, libertar os cativos e dar o ano aceitável do Senhor. Essa era a unção do Senhor. So the anointing is very vital. Então a unção é muito vital. Every Christian needs anointing. Todo cristão precisa de unção. One thing you need to know, Uma coisa que você precisa saber, there are also different kinds of anointing. tem também diferentes tipos de unção. That's why Jesus said, É por isso que Jesus disse, he anointed me ele me ungiu to declare the acceptable year of the Lord. para declarar o ano aceitável do Senhor. That is another anointing. E isso era uma unção. Then he said, he anointed me Ele me ungiu to bring liberty. para trazer liberdade. That's the anointing of deliverance. Essa é a unção de libertação. And then he said, he anointed me E ele disse, ele me ungiu to heal the brokenhearted. para curar o coração quebrado. So Jesus was showing us that the Holy Spirit come upon you and he bring different kinds of anointing. Então Jesus estava nos mostrando que quando o Espírito Santo vem sobre você, ele traz diferentes tipos de unção. And I began to say to you E eu vou começar a falar para você that we have 3 dimensions of the anointing. que nós temos 3 dimensões da unção. First dimension A primeira dimensão, of the anointing is when you receive Jesus Christ as your Lord and Savior. a primeira dimensão da unção é quando você recebe a Jesus Cristo como seu Salvador. When you receive Jesus, Quando você recebe Jesus, directamente you receive the anointing of the Holy Spirit. diretamente você recebe a unção do Espírito Santo. That is the anointing you receive by salvation. Essa é a unção que você recebe por salvação. By salvation. Por salvação. When you are saved, you receive the Holy Spirit, you receive that first dimension of the anointing. Quando você recebe o Espírito Santo, quando você aceita Jesus, é a primeira dimensão da unção que você recebe. And then you have the second dimension Então você tem a segunda dimensão of the anointing, da unção. is the anointing, for instance, for your work or certain capacity that you have in your life. Então essa unção ela vem para que você seja Capacity. para que você tenha uma capacidade no seu trabalho, The ou no seu anointing. chamado. You are a father, you are a mother, Você é uma mãe, você é um pai, you work somewhere, você trabalha em algum lugar, you anointing for certain business and so você forth. seja negócios. That is the anointing to function. Essa é a unção para funcionar. Are we still together here? Nós estamos juntos aqui? Now the third dimension, Agora a terceira dimensão. this is the anointing many people miss or have not tapped into. Essa é a unção que a maioria das pessoas perde ou ainda não entraram. Ask me, what is that Me anointing? pergunte, qual que é essa unção? That is the anointing to serve your purpose. Essa é a unção para servir o seu propósito. It's the anointing to serve the purpose in your generation. Essa é a unção para servir o propósito da sua geração. There are many people who are serving. Tem muitas pessoas que estão servindo. There are many people who are living, Tem muitas pessoas que estão vivendo. but they are not living and fulfilling the purpose for their generation. Mas elas não estão vivendo e preenchendo o propósito da sua geração. Somebody said that I will serve the purpose of God for my generation. Alguém diz, eu vou servir o propósito de Jesus, de Deus na minha geração. Now listen to me, Agora me escute. Apostle. Apóstolo, If Moses started a church se Moisés começasse uma igreja, in the time of Moses, no tempo de Moisés, Moses would have had a very big church. Moisés teria uma igreja muito grande.
Because of all the Jewish people Por conta de todas as pessoas judias, where Moses was, quando Moisés estava, all these Jewish people, todas essas pessoas judias, all these people of Israel, todo o povo de Israel, they would have come to the church of Moses. elas viriam para a igreja de Moisés. And Moses E Moisés will have a mega church. teria uma mega igreja. But look at this. Mas olha isso. The purpose for Moses in that generation, O propósito de Moisés naquela geração it was not to start a mega church. não era iniciar uma mega igreja. He could have started a mega church, Ele poderia ter iniciado uma mega igreja, but he would not have served his purpose. mas ele não serviria o seu propósito. Because the purpose of God for Moses, Porque o propósito de Moisés, de Deus para Moisés, it was to take the children of Israel era pegar os filhos de Israel from Egypt to the promised land. do Egito para a terra prometida. That was the God purpose for Moses. Esse era o propósito de Deus para Moisés. Not for Moses to start a mega church. Não para Moisés iniciar uma mega igreja. If he started a mega church, Se ele começasse uma mega igreja, he would have had a big church, ele teria uma grande igreja, but not serve the purpose of God for his generation. mas não serviria o propósito de Deus para a sua geração. The purpose of God O propósito de Deus for Joshua, para José, it was to take them into Canaan. não, de Josué, era para eles entrarem em Canaã. That was the purpose. Esse era o propósito. And that purpose has a particular anointing. E esse propósito tem uma unção particular. You need to know Você precisa saber and serve your generation e servir a sua geração with the purpose God has for you. com o propósito que Deus tem para você. Because the theme of this conference, Porque a tema dessa conferência, enquanto nós estamos nessa conferência, yes, o tema dessa conferência is influence. é influência. Are you with me here? Você está comigo aqui? Because the theme of this conference Porque o tema dessa conferência is influence. é influência. You cannot be influential Você não pode ser um influencer if you don't serve the purpose of God in your generation. se você não servir o propósito de Deus para a sua geração. The influence I'm talking about A influência que eu estou falando is not for you to have many followers on Instagram. não é para você ter muitos seguidores no Instagram. It's not because you have many followers. Não é para que você tenha muitos seguidores. But I'm talking about the influence that God put in your life. Mas eu estou falando sobre a influência que Deus colocou na sua vida. Because we have the influence of people, Porque nós temos a influência das pessoas and then we have the influence of God. e nós temos a influência de Deus. The influence of God, A influência de Deus it may not be popular in the eyes of people. não pode ser popular no olhar das pessoas. You know what is weird? Você sabe o que é estranho? If you look at John the Baptist, Se você olhar para João Batista, John the Baptist, João Batista, he didn't have a big church. ele não tinha uma grande igreja. John the Baptist, João Batista, he didn't have many followers. ele não tinha muitos seguidores. John the Baptist, João Batista, he never performed miracles. ele nunca performou milagres. John the Baptist João Batista had no church. não tinha igreja. He didn't know no miracle. Ele não tinha nenhum milagre. There is no record in the Bible Não tem nenhum registro na Bíblia that said that John the Baptist did a miracle. que diz que João Batista fez um milagre. Elijah Elias called fire from heaven. chamou o fogo do céu. Elisha, Eliseu did double miracle than Elijah. fez o dobro de milagres que Elias. Moses, he Moisés, opened the Red Sea. ele abriu o Mar Vermelho. But John the Baptist, Mas João he Batista, did zero miracle. ele fez 0 milagres. But when Jesus came, Mas quando Jesus veio, he said, among every man that was born out of a woman, ele diz que todo homem que nasceu de uma mulher, nobody is greater than John the Baptist. ninguém é maior que João Batista. Nobody was greater than John the Ninguém era Baptist. maior que João Batista. So what does this mean? Então o que isso significa? It means, Significa because if you and I have to judge,
Porque se eu e você temos que julgar, we will say nós vamos dizer that John the Baptist que João Batista was the smallest of the prophets. era os menores dos profetas. He did no miracle, no Ele não nothing. tinha milagre, não tinha nada. But Jesus said Mas Jesus disse he was the greatest of all of them. que ele era o maior entre todos eles. So how do you explain that? Então como você explica It isso? means this, Significa isso. that the influence of God upon your life Que a influência de Deus sobre a sua vida is not what people can see. não é o que as pessoas podem ver. It's not what people say. Não é o que as pessoas dizem. When you understand this, Quando você entende isso, then you understand que você entende that you must pursue the purpose of God for your life. que você deve perseguir o propósito de Deus para a sua vida. Because people can clap for you, Porque as pessoas podem te aplaudir and God is just looking at you. e Deus apenas está olhando para você. People can appreciate you, As pessoas podem te apreciar muito and God is just looking at you and say, what are you doing? e Deus está olhando para você e falando: o que que você está fazendo? I say always one thing in my life. Eu disse uma coisa na minha vida. In my life, Na minha vida, I say this. eu disse isso. I am not interested Eu não estou interessado what people say about me, good or bad. do que as pessoas falam de mim, bom ou mal. It doesn't interest me. Não me interessa. If you speak good or bad about Se me, você fala bem ou mal de mim, it doesn't interest me. não me interessa. That's why I say to people, É isso que eu digo às pessoas. when you hear people talk about me, Quando você ouve as pessoas falando de mim, keep it there. deixe lá. Don't bring it to me. Não traga até I am mim. not interested. Eu não estou interessado. Good Bem or bad. ou mal. What interests me, O que me interessa what God says about é o que me. Deus diz sobre mim. That was what interests me. É isso que me interessa. I am interested to know what God is saying Eu about me. estou interessado em saber o que Deus fala sobre mim. Influence. Influência. Having a particular anointing to serve God's purpose for your generation. Ter uma unção particular para servir o propósito de Deus na sua geração. Everybody has an own generation. Todo mundo tem a sua própria geração. We have the generation Nós temos a geração of Kenneth Hagin. do Kenneth Hagin. We have the generation Nós temos a geração of Billy Graham. do Billy Graham. We have the generation Nós temos a geração of T.L. Osborne. de Tim Osborne. So everybody had their Então generation. todo mundo tem a sua geração. Even for us who serve the Lord, Até nós que servimos ao Senhor. there was a generation of Catherine Kuhlman. Tem uma geração da Catherine Kuhlman. But now Mas agora is the generation of Eunice Landry and Andressa. é a geração do Jonathan e da Andressa. You need to understand your generation, Você precisa entender a sua geração. and you must set your heart E você tem que dizer a seu coração to maximize, to seek the Lord, para se maximizar em buscar ao Senhor, to understand God's purpose for your generation. para entender o propósito de Deus para a sua geração. And when you understand that, E quando você entende isso, you will influence that generation você irá influenciar essa geração by walking in the anointing upon your life to serve your purpose. para andar na unção que está sobre a sua vida e servir o seu propósito. Are you still with me? Você está comigo? So now, Então agora, do you understand você entende that in the Bible que na Bíblia there was a unique tribe in the Bible? tem uma tribo única na Bíblia. The Bible talks about the 12th tribe of Israel, A Bíblia diz sobre as 12 tribos de Israel. and you know most of them. E você conhece a maioria dela. Many of the tribe of Israel are very popular, Muitas das tribos de Israel são muito populares, such as the tribe of Judah. como a tribo de Judá. Everybody knows the tribe of Judah. Todo mundo conhece a tribo de Judá. But in the book of Chronicles, when they are mentioning the 12 tribes, Mas when no they livro begin- de Crônicas, quando eles começam a citar as 12 tribos, out of a sudden the Bible stopped by one tribe. de repente a Bíblia para em uma tribo. It calls it the tribe of Issachar. Se chama tribo de Issacar. It was a very small tribe. Era uma tribo muito pequena. Among the 12 tribe of Israel, Entre as 12 tribos de Israel, when we talk about Levite and all the other ones, nós falamos sobre Judas, Levi e todas, Judá. there was a tribe called the tribe of Issachar. Tinha uma tribo chamada tribo de Issacar. It was very small, Era muito pequena.
But it was more significant. mas era mais significativa, It was more influential era mais influenciada than all the tribes of all the other 11 tribes of do que Israel. todas as outras 11 tribos de Israel. Are you still with me? Você está comigo ainda? I'm talking about influence. Eu estou falando sobre I'm talking influência. about the anointing of Eu Issachar. estou falando sobre a unção de From Issacar. the 12th tribe of Então, Israel, das 12 tribos de there was Israel, a smaller tribe. tinha uma pequena tribo. It was the tribe of Issachar. Era a tribo de Issacar. That tribe was so small, Essa tribo era tão pequena, but it had what this conference is talking about. mas tinha o que essa conferência está falando. It had influence. Tinha influência. It had influence Tinha influência. even more than the tribe of Judah. Até mais do que a tribo de Judá. Because of something. Por causa de algo. Let's read. Let's read. Vamos let's read. ler. Did I tell you to read already? No, not Nós yet. vamos prontos para ler? Let's read because before you Vamos say no, ler. that apostle didn't open the Bible. Vamos ler, vamos abrir a Bíblia. First Chronicle chapter number 12 verse 32. Primeira Crônicas, capítulo 12, verso 32. I want you to read that with me. Eu quero que você leia isso comigo. This is what it says. É isso que diz. Of the sons of Issachar who had understanding of the times to know what Israel ought to do. Their chief were 200, and all their brethren were at their command. E dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros no conhecimento dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam suas ordens. Read it again. E dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros no conhecimento dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam suas ordens. Look at this. Olhe isso. The sons of Issachar. Os filhos de Issacar. It says that they were 200. Diz aqui que eles eram 200. Their chiefs were only 200. Os chefes, apenas os chefes eram 200. Which means it was a very small tribe. Very small. O que significa que era uma tribo muito pequena, muito pequena. Their chiefs were only 200 from the whole Israel. Only 200. Very small. Eles tinham apenas 200 líderes, era muito pequena. But look what the Bible says. Mas olha o que a Bíblia diz. They had understanding of time. Eles tinham o conhecimento dos tempos. Somebody say time. Alguém diz tempo? No, Brazil. Say time. Diga tempo. Muito bom. They had understanding of time. Eles tinham conhecimento do tempo. And they knew E eles sabiam what Israel ought to do. o que Israel devia fazer. No, you didn't get what I said. Não, você não entendeu o que eu disse. There were two things with the children of Issachar. Tinha duas coisas sobre os filhos de Issacar. Number one, Número 1, they had understanding of time. eles tinham conhecimento dos tempos. Should I go deeper or no? Eu tenho que ir mais profundamente ou não? Should I go deeper? Eu tenho que ir mais profundo? Do you like deep or you like shouting? Você gosta de profundo ou superficial? They had understanding of time. Eles tinham um entendimento do tempo. When God created, oh my God, this is going to be too much here. It's going to take too Isso much vai ser time. muito tempo, muito tempo. When God created the earth, Quando Deus criou a terra, in the book of Genesis, no livro de Gênesis, God put this moon, the stars and everything. Deus colocou as estrelas, a lua nos lugares. And the Bible says E a Bíblia diz they were for times and seasons. que ele era para tempos e estações. Every season was signified or symbolized by a certain light in the atmosphere. Toda estação e temporada era significativa pela luz na atmosfera. There was the sun for the day, Tinha o sol para o dia and there was the moon for the e night, tinha a lua para a noite. and there were the stars. E também tinha as estrelas. Those signs, Esses sinais, they were dictating day, night, month, and weeks, and even years. esses sinais estavam ditando dia,
noite, meses, semanas e até anos. That's how we knew it was the next day. The next day. Assim nós sabíamos quando era o próximo dia, o próximo dia. It was not today you have iPhone. It's Hoje nós temos o iPhone No. que fala que é quarta-feira, não. It's New Year. No. É segunda, é um novo It was ano. by the stars, by the Era pelas seasons. estrelas, pelas estações. So now Então agora, this will dictate the signs now and the season. isso iria ditar os sinais e as estações. Nobody understood them Ninguém entendia eles, except the sons of Issachar. apenas os filhos de Issacar. Nobody on the earth understood it Ninguém na terra entendia, except the sons of Issachar. a não ser os filhos de Issacar. They understood the time and the season. Eles entendiam os tempos e as estações. They could read the stars. Eles podiam ler as estrelas. You know what the occult people do today, reading stars? Você sabe que as pessoas ocultas faziam hoje de ler as estrelas? The devil is a copy. O diabo é uma cópia. They get it from God. É um presente de Deus. It is the sons of Issachar Eram os filhos de that Issacar understood the que mystery. entendiam os mistérios. Look at this. Olha isso. So look at this. Olha isso. They understand. Eles entendiam. Listen to me. Me escute. They had understanding Eles tinham conhecimento of the time. dos tempos. And because they understood the time, E porque eles entendiam o tempo, the Bible says, a Bíblia diz, they now also knew what Israel ought to do. eles agora sabiam o que Israel devia fazer. Apostle, Apóstolo, there were a lot of people. tem muitas pessoas. The Bible says, A Bíblia diz, the scholars said there were like millions of Jews, millions of Israelites that came out of the tinha milhões de wilderness. judeus, Millions. de israelenses que vieram do Egito. Millions were following Moses. Milhões estavam seguindo Moisés. 3 million. Approximately. Aproximadamente 3 milhões. 13 million approximately. 3 milhões aproximadamente. They were following Moses. Eles estavam seguindo Moisés. They were following in the Eles wilderness. estavam seguindo. But all of them, Mas de todos eles, nobody knew ninguém sabia what to do o que fazer, except exceto the children of Issachar. os filhos de Issacar. Why? Por quê? Because they understood Porque eles entendiam the time o tempo and what Israel e o que Israel had to do. devia fazer. The Bible say, A Bíblia diz... can I come Eu down? posso descer? The Bible say A Bíblia diz that the children of Israel, que as crianças, os filhos de Israel, the children of Israel, os filhos de Israel, they were approximately, we say, the scholars say, about 13 million. Nobody knew what eles to do. eram, assim como o apóstolo de Antas diz, aproximadamente 3 milhões. So 13 million people, Então, aproximadamente 3 milhões de pessoas. they were following in there. Eles estavam seguindo eles ali. Nobody know Ninguém sabia what needed to be done o que precisava ser feito, except a não ser the sons of Issachar. os filhos de Issacar. The Bible say A Bíblia diz they are chiefs. que eles eram chefes, There were only 200. que apenas tinha 200. 200 from the 13 million. De 3 milhões. 200. 200. They had an anointing Eles tinham uma unção that was particular. que era particular. From the 200, Dos 200, the Bible say, a Bíblia put diz... that back for me on the screen. Coloque para mim, por favor, de volta. The verse, quickly. O verso, rapidamente. They say, Eles dizem, they knew eles sabiam what Israel had to do. o que Israel devia fazer. Keep reading. E todos os seus irmãos seguiam suas ordens. All Israel, Toda Israel it was under their command. estavam no comando deles. A small pouquinho Pouquinho. tribe, a tribe Uma tribo of 200 people, de chiefs, 200 pessoas, de 200 chefes. because of the anointing, Por conta da unção. the particular anointing A unção particular upon their life, sobre a vida deles. it put them in the front. Colocou eles na frente. They were small, Eles eram pequenos. but the anointing Mas a unção put them in the front. colocaram eles na frente. So that aya kandi vareveri, aya kadiada. Listen to me.
Because of the anointing, Por conta da unção. the anointing put them in the front. A unção colocou eles na frente. Everybody was following them Todo mundo estava seguindo a eles. because they knew Porque eles sabiam what to do. o que fazer. They didn't just do things, Eles não apenas faziam as coisas. they knew Eles sabiam what to do. o que fazer. Not just at any time, Não apenas a qualquer momento. because they had understanding Mas eles tinham um entendimento of the season, das estações, of the times, dos tempos, of the moment. dos momentos. They knew Eles sabiam what needed to be done in a particular time and particular season. o que precisava ser feito num tempo particular e numa estação particular. That anointing, Essa unção it put them in command. colocou eles no comando. Yes, they were the smallest. Sim, eles eram os menores. I am here to prophesy to Eu somebody. estou aqui para profetizar sobre alguém. You may be small. Você pode ser pequeno. You may be insignificant Você to pode people. ser insignificante para as pessoas. When the anointing of God come upon your life, Não tem nada sobre a sua it vida, will put you in front of everybody mas else. irá te colocar sobre a frente de todos. When the anointing of the Holy Ghost Quando a unção do Espírito comes Santo upon your life vier sobre a sua vida, for your purpose and for your season para and for your o seu generation, propósito, sua estação e sua it will geração, put you in the front. irá te colocar na frente. You may be a young lady, Você pode ser uma moça jovem, you may be a young man. você pode ser um homem Maybe jovem. you don't come out of a rich family. Talvez você não venha de uma família rica. Maybe nobody knows your name in São Talvez Paulo. ninguém saiba o seu nome em São But Paulo. when you discover your Mas purpose, quando você descobrir o seu when you receive propósito, the anointing to quando serve your você receber generation, a unção para essa you geração, can be like the Issachar. você pode ser como o You are the Sissacás. smallest tribe. Você é a tribo menor. You are insignificant. Você é insignificante. But the anointing of Mas a God, unção de Deus it brings influence. traz influência. Receive that influence. Receba essa influência. I said receive that Eu disse, influence. receba essa I influência. said receive that Eu influence. disse, receba essa influência. Karabadiadadadadadash. Ekobandaresa. Look at this. Olha isso. It says Diz that they had understanding. que eles tinham conhecimento. What does that mean? O que isso The significa? Bible said that they understood. A Bíblia diz que eles tinham o conhecimento. It simply means Significa they had superior discernment que eles tinham um discernimento superior through understanding. do entendimento. Are you with me? Você está comigo? They had superior discernment Eles tinham um discernimento superior through understanding. sobre o conhecimento. Okay, what is discernment? Então, o que isso significa? Discernment O sermão is the quality of the spirit to have perception. é a qualidade do espírito para ter percepção. What is perception? O que é percepção? Perception Percepção is the ability to see, to hear, and to capture something through your senses. é a capacidade de ver, ouvir e captar algo através dos seus sentidos. Perception. Percepção. They had the strategy Eles tinham estratégia in every aspect. em todo aspecto. You know when we read the book of First Chronicle, when they mention the sons of Issachar, Você sabe quando a gente lê o livro de 1 Crônicas, quando eles citam os filhos de Issacar? this was when David was going to go to war. Isso é quando Davi ia para a guerra. If you don't have time, if you read Nós não it, temos tempo, mas se você ler, I put it in the middle, but if you start reading it, se você começar a ler, it speaks when David he was not yet a king. fala que quando Davi, ele não era um rei ainda. It speaks when David was going to prepare to go to war. Fala quando Davi ia se preparar para ir para a guerra. And during this time, E durante esse tempo, the tribes of Israel, as tribos de Israel, they were separated. elas eram separadas. Not everybody joined David. Não era todo mundo que ia com Davi. There were small tribes that would come with David. Some people were not with David. Tinha algumas pessoas de pequenas tribos que iam com Davi e alguns não iam. But there was only one tribe Mas tinha apenas uma tribo that all of them que todos eles were connected to David estavam conectados a to Davi go with David to war. para ir para Davi com a guerra. It was the tribe of Issachar. Era a tribo de Issacar. You know why? Você sabe por quê? Because they had discernment Porque eles tinham um discernimento that tomorrow que amanhã David Davi will become king. seria rei. They had
discernment Eles tinham discernimento. because they could understand. Porque eles podiam entender. They had the perception Eles tinham uma in percepção the spirit no Espírito to know para saber what God was about to do. o que Deus iria fazer. So when they had that access, Então, quando eles tinham acesso, they had access to the calendar of God eles tinham acesso ao calendário de Deus to know what was the move of God next. para saber qual era o próximo movimento de Deus depois. They could discern Eles discerniam who would be the next king in Israel. quem seria o próximo rei de Israel. So you know what they did? Então, você sabe o que eles fizeram? They joined him. Eles foram junto com ele. They joined him. Eles foram junto He com wasn't ele. yet a king. Ele não era um rei ainda. Nobody knew if David would be a king or he would be killed. Ninguém sabia se Davi ia ser um rei ou se ele ia ser morto. But by the anointing of perception of the sons of Issachar, Mas pela unção da percepção e do discernimento de Issacar, they knew eles sabiam. he would be the one to be king. Ele seria aquele que seria rei. So when Israel was divided, Então, quando Israel foi dividido, they connected with him. eles se conectaram com ele. Imagine Imagine, if you had that anointing, se você tem essa unção, you will connect with business partners você irá se conectar com parceiros de who will negócios become millionaires. que serão milionários. The thing is, A coisa é, when you have the anointing of the sons of Issachar, quando você tem a unção dos filhos de Issacar, you will make the right decision. você tomará as decisões certas. The Bible said to us, A Bíblia diz para nós, when you read in the book of Judges, quando você lê no livro de Juízes, in the book of Judges, no livro de Juízes, you will see something here. você verá algo aqui. Judges chapter number 5, Juízes capítulo 5, verse 15. verso 15. I want to show you something and now we're going to Eu pray. quero te mostrar algo, então eu vou orar. Read it quickly. Também os principais de Issacar foram com Débora, e como Issacar, assim também Baraque foi enviado a pé para o vale. Nas divisões de Ruben foram grandes as resoluções do coração. No, I want you to read it again slow so that they can capture it. Okay. Judges chapter number 5, verse 15. Também os principais de Issacar foram com Débora, e como Issacar, assim também Baraque foi enviado a pé para o vale. Nas divisões de Ruben foram grandes as resoluções do coração. And the princes of Issachar were with Deborah. E os As Issachar, so was Barak sent into the valley under his command. Among the division of Reuben, there were great resolves of heart. The princes of Issachar, Os principais de Issacar, they were with Deborah. eles foram com Débora. Now, what am I saying here? O que eu estou dizendo aqui? The Bible says A Bíblia diz, the princes of Issachar, os principais de Issacar, they were with Deborah. eles foram com Débora. Okay, can I explain this, Andressa? Eu posso te explicar isso, Andressa? In this time, Nesse tempo, you know what was so particular? você sabe o que era muito particular? In this time, Andressa, Nesse tempo, Andressa, women as mulheres in authority, em autoridade it was not common. não era comum. It was not common Não era comum. to have a woman. Para ter uma mulher There was already a king, que era a já judge, uma juíza, but it was a woman mas era uma mulher who rose up as a judge que se levantou como juíza to go to war para ir para a guerra, instead of the man, em vez dos homens, instead of Barak. em vez de Baraque. It was a woman Era uma mulher who says, que disse: I will go to war. eu irei para a guerra. And the sons of Issachar, E os filhos de Issacar, you are not understanding você me. não está me entendendo. Are they understanding me? Eles estão me entendendo. When the woman was not popular, Quando as mulheres não eram the populares, sons of Issachar, os filhos de Issacar, discernimento, they understood eles entenderam that God que Deus is with the woman, estava com uma mulher, not with the man. não com os homens. So the Bible says Então a Bíblia diz: the princess of Issachar, os principais de Issacar, they connected with the woman. eles se conectaram com uma It was mulher. not popular, Não era muito popular, but because of the anointing mas por conta da unção of discernment de discernimento of the sons of Issachar, do senso de Issacar, they could see eles viram in advance e avançaram that God que Deus was going to give victory by the woman. iria dar uma vitória por uma So they mulher. connected with the woman. Então eles se conectaram com essa mulher. Tonight, Essa noite, my prayer for you, minha oração para that you may você receive an é que você anointing receba uma unção of discernment in de your life. discernimento na sua vida. Listen to me. Me escute. When you have this anointing, Quando você tem essa unção,
You will never make a mistake. Você nunca cometerá um erro. You will make decisions Você irá tomar decisões that will bring you to que prosperity, irá te trazer a prosperar. that will give you influence. Isso irá te dar When influência. other people are saying, Quando o que as pessoas estão dizendo, why can we follow a woman? por que nós vamos seguir uma mulher? It was not popular Não era popular to follow Deborah, seguir Débora. but the sons of Mas Issachar, os filhos de they Issacar, had discernment eles tinham discernimento to understand para the entender time o tempo and the season. e a estação. Listen to me. Me escute. It will take discernment. Vai precisar de um discernimento. Me and Apostle, Eu e apóstolo, we didn't connect nós não nos conectamos by the flesh. pela carne. When we were at Ashbury, Quando nós estávamos em he Asbury, was wearing the bandera of Brazil. ele estava indo com a bandeira do Brasil. He wore the flag of Brazil. Ele estava usando a bandeira do Brasil. I was wearing the flag of Eu Canada. estava usando a bandeira do Canadá. Me and him, Eu e ele, we have never seen each nós other. nunca tínhamos nos visto. There were over 15,000 people Tinha cerca de 50 mil pessoas in that place. naquele lugar. 15,000. 50 mil. Me and him, we don't know each other. Eu e ele não nos conhecíamos. He doesn't speak English. Ele não fala inglês. Me, I don't speak Portuguese. Eu não falo português. But when we met, Mas quando nos we were conhecemos, going to the washroom. nós estávamos indo até o When banheiro. we saw each other, Quando nós nos vimos, we hugged. nós nos We abraçamos. began to speak we began to speak in lingua. Nós começamos a falar em línguas. No Portuguese, Sem português, no English. sem inglês. Shakaria Kondoros. Le Kariaba Kondele Brasa. Le Tekevele de Diatataya. Rosamandi Kariako. Shabaya Kataya Kataya. Ikopata la Pandeleve. Supralia Kariata. Le Kuntekelia Kando Saya. Shabadakapa. In the midst of 15,000, No meio de 50 mil, he had discernment ele tinha o discernimento to leave Brazil. para deixar o When Brasil. God spoke to him, Quando Deus falou com he ele, obeyed. ele obedeceu. He understood Ele entendeu it was his season. que era a estação. He had discernment. Ele teve Of the season. discernimento da estação. That discernment Esse discernimento has brought him to Canada, trouxe ele ao has brought Canadá, him to Orlando, trouxe ele para a has brought Holanda, him to France, trouxe ele para a has brought him to França, Belgium. trouxe ele para a Bélgica. That discernment Esse has discernimento brought me to Brazil, me trouxe ao has Brasil, brought me to Argentina. me levou à Argentina. Ayakabashadaya. Elevanda rabaria basa. Yekoba rabadia kapaya. What I'm saying to you, O que eu estou falando para walk in the você, superior authority. andar numa autoridade You superior, need to access superiority. você precisa atingir a superioridade. Life A vida is spiritual. é espiritual. Life A vida is spiritual. é espiritual. When you have discernment, Quando você tem discernimento, you will always be in advance. você sempre estará em vantagem. When you meet people, Quando você conhece pessoas, you will sign business agreements você irá assinar contratos de negócios with people that will make you millions. com pessoas que irão te fazer milhões. When you see people, oh, this business is not. When you have perception, Quando você vê a pessoa e fala, não, esse negócio não é, mas quando você tem a you percepção, will say, no, você vai falar, não, I want to connect with eu you. quero me conectar com você. Even if you have nothing. Até mesmo que você não tenha nada. You see, Você vê, the sons of Issachar, os filhos de Issacar, they were small, eles eram pequenos, 200 leaders. 200 líderes. When you have discernment, Quando você tem discernimento, you don't connect with people because they have a lot of followers. você não conecta com pessoas só porque eles têm muitos seguidores. You don't connect with people because they are popular. Você não conecta com essas pessoas porque elas são populares. You can connect with people that look like nobody Vocês podem se conectar com pessoas que não parecem ninguém, because their future porque o seu futuro is hidden in them. está escondido nelas. That's the reason Essa é a razão people could not understand Jesus coming from Nazareth. que as pessoas não podiam entender que Jesus veio de Nazaré. When they told Nathanael Quando eles chamaram Nataniel, that Jesus is from Nazareth, que falaram que Jesus era de Nazaré, Nathanael said, Nataniel disse, can anything good come out of Nazareth? tem como algo bom sair de Nazaré? Because Nazareth, Porque Nazaré it looks insignificant parecia insignificante in the eyes of people.
nos olhos das pessoas. But God Mas Deus had a plan tinha um plano that Jesus que Jesus will come out of Nazareth. viria de Nazaré. When God gives you the spirit of discernment, Quando Deus te dá o espírito de discernimento, the anointing of Issachar, a unção de Issacar, it will give you advantage in life. te trará a vantagem na vida. Issachar anointing, A unção de Issacar it gives you perspective. te dá perspectiva. When you have the Issachar anointing, Quando você tem a unção de Issacar, you will marry somebody, you look at them, they have nothing. você vai olhar para pessoas, elas não têm nada. You will make the right decision. Você tomará a decisão certa. Because you are not looking at the man or the woman the way they are today. Porque você não está olhando o homem e a mulher que eles são hoje. The Issachar anointing A unção de Issacar gives you access to see what God will do with them tomorrow. te dá acesso a ver o que Deus irá fazer amanhã com eles. You imagine if you do business with the anointing of Issachar. Imagine se você fazer negócios com a unção de Issacar. You will know where to invest. Você saberá onde investir. Because many people, Porque muitas pessoas, you have invested. você tem investido, You invested in things. você investe em coisas, You lost your money. você perde seu dinheiro. You know why? Você sabe por quê? You missed the anointing of Issachar. Você perde a unção de Issacar. You missed the anointing of Issachar. Você perde a unção de Issacar. You need perception in the spirit. Você precisa da percepção do Espírito. I remember my wife has that anointing, very particular. Eu lembro que minha esposa tem essa unção muito particular. Especially when she tells us to move from this city, from this house to this house. We have seen that. Especialmente quando a gente vai mudar de casa para aquela casa, nós vemos isso. We moved to the Quebec side of Canada. Nós nos movemos no lado de Quebec, do Canadá. We bought a house. Nós compramos uma casa. The house was like 260,000. A casa era 260. 216 mil. 260. 260 mil. We bought it. Nós compramos. We stayed there for a couple of years. Nós ficamos um tanto de anos. And then we sold the house. Então nós vendemos a casa. In that same region. Essa mesma região. We bought it for 260. Nós compramos por 260. When they started selling houses, Quando começaram a vender casas. that house Essa casa. next door, A próxima do lado. it was sold for 700,000. Foi vendida por 700 mil. 700,000. 700 mil. It was in the region was bought for 260. Na região que foi comprada por 260. Then we moved to another city, the house where we live Então now. nós fomos para outra cidade, na casa que nós moramos agora. Apostle has been there. O apóstolo esteve lá. The house we went, A casa que nós we estamos, bought it for 380,000. nós compramos por 380 mil. 380,000. Por 380 mil. Last year, Ano passado, we lived there for 4 years. nós moramos lá por 4 anos. Last year, Ano passado, they said to us, eles disseram para the nós, value of the house o valor da casa, right now agora, is 1.2 million. é 1,2 milhões. That's the anointing of Issachar. Essa é a unção de Issacar. The anointing of Issachar. A unção de Issacar It will tell you vai te falar when to move, para onde se mover, when to invest. onde investir. Come. Receive. Receive. I say receive. That's the anointing of Issachar. Essa é a unção de Issacar. It gives you advantage. Te dá vantagem. You need that anointing. Você precisa dessa unção. That's why the sons of Issachar, É por isso que os filhos de Issacar, they knew to connect with David. eles sabiam como se conectar com Davi. They knew that we needed to connect with Eles David. sabiam que eles precisavam se conectar com Davi. When the anointing of Issachar comes to you, Quando a unção de Issacar vier a você, it calls you to be in a different dimension. te causa para estar em uma dimensão diferente. It calls you to function differently. Vai te fazer funcionar diferente. When we talk about influence, Quando nós falamos de influência, you need to be influential in serving God's purpose
in your generation. Você precisa ser influente em servir o propósito de Deus na sua geração. You must ask the Lord, Você tem que perguntar ao Senhor: I want to be impactful eu quero ser uma parte in my generation. na minha geração. I want the anointing of Eu Issachar. quero a unção de Issacar. The anointing of A Issachar. unção de Issacar. That you will have discernment. Que você terá discernimento. Look at this. Olha isso. The Bible says A Bíblia diz: they had discernment eles tinham discernimento what Israel had to do. o que Israel devia fazer. When you know what people need to do, Quando você sabe o que as pessoas precisam fazer, it means you have solution to people's problem, significa que você tem soluções para os problemas das pessoas. and people will follow you. E as pessoas irão te seguir. When you provide solution, Quando você provê solução, people will follow you. as pessoas irão te seguir. That's the influence we are talking about. Essa é a influência que eu estou falando. That's what put the children of Israel in front. É isso que colocou os filhos de Israel na frente. You need the wisdom of God. Você precisa da sabedoria de Deus. Don't just live to live. Não apenas viva por viver. The Bible says A Bíblia diz: we are the salt of the world. nós somos o sal da terra. We are the lights Nós somos a luz of the world. do mundo. Listen to me. Me escute. Many people, Muitas pessoas. you want to be the salt of the church. Você quer ser o sal da igreja? You want to be the light of the church. Você quer ser a luz da igreja? We don't need your light in the church. Nós não precisamos da sua luz na igreja. You need to be the light in the world. Você precisa ser a luz no mundo. We are the light of the world, not the light of the church. Nós somos a luz do mundo, não a luz da igreja. Your influence, A sua influência it has to be there. tem que ser lá. Here, Aqui, we know you. nós te conhecemos. How you sing, Como você canta, how you dance, como você dança, how you dress. como você se veste. That's nice for the church. Isso é legal para uma igreja. But what do you do for the world? Mas o que você está fazendo pelo mundo? You need to be the light of the world. Você precisa ser a luz do mundo. Your impact and your influence is to affect the world A sua impartição, a sua influência deve ser no mundo. by serving God in His purpose in your generation. Para servir o propósito de Deus na sua geração. Tonight, Essa noite, we are going to pray, nós vamos orar. because if God gave it to Issachar, Porque se Deus deu a Issacar, God can give it to us. Deus pode dar a nós. If God gave it to Issachar, Se Deus deu para Issacar, God can give it to anybody else. Deus pode dar a qualquer um. The Bible says, ask and it shall be given to you. A Bíblia diz: peça e eu te darei. You must seek the Lord with passion for that Você anointing. tem que buscar ao Senhor com paixão por essa unção. God, I need the anointing for my generation. Deus, eu preciso dessa unção para a minha geração. Because if you don't serve your purpose, Porque se você não servir o seu propósito, you will copy everybody. você irá copiar todo mundo. You will start copying people. Você começará a copiar as pessoas. You will start becoming jealous at other people. Você começará a ter ciúmes, inveja de When outras you don't pessoas. know your purpose, Quando você não sabe o seu propósito, you will copy other people. você irá copiar outras pessoas. And you will become jealous of other E people. você começará a ter inveja de outras pessoas. You know, jealous people, Você sabe, pessoas invejosas it's actually people who don't know who they are. são atualmente pessoas que não sabem quem elas são. They don't know who they are, Elas não sabem quem são and they don't know what they have. e elas não sabem o que têm. So they become jealous at other people. Então elas começam a ser invejosas de outras If you pessoas. know who you are, Se você sabe quem você é, you will not have a problem você não terá um problema to celebrate somebody de else. celebrar alguém. The reason you have a problem to celebrate other people A razão por que você tem um problema em celebrar outras pessoas is because you don't know what you have é porque você não sabe o que você tem. and you don't know who you E are. você não sabe quem So você é. that when we are celebrating somebody else, Então quando nós estamos celebrando outra pessoa, you think they are taking your place. você acha que eles estão tomando o seu lugar. That's the problem. Esse é o problema. There is something special for you. Tem algo especial para você. Tonight, Essa noite, I feel like impartation here. eu sinto como impartição aqui. I feel an impartation of Eu God. sinto uma impartição de Deus. Lekobo sabakanteyas.
You must desire God for Você more. tem que desejar Deus por mais. You must desire God for more. Você tem que desejar Deus por mais. You must desire in your heart. Você tem que desejar no seu coração. Oh God, I need more. Oh Deus, eu preciso de There mais. is more. There is more. Tem mais, tem mais. It's a desire that has to come from your É um heart. desejo que tem que vir do seu coração. You must seek God desperately. Você tem que buscar a Deus desesperadamente. This is not everything God has for you. Isso não é tudo que Deus tem para você. There has to be more. There has Tem to be que ter more. mais, tem que ter There has mais. to be more. Tem que ter mais. There has to be more. Tem que ter mais. There has to be more. Tem que ter mais. I want people that are hungry for God. Eu quero pessoas que têm fome de Deus. Stand upon your feet Fique wherever de you pé are. onde você está. Shabalakantele de dias. Rekendele bekoria mashedegai. Come on, be in the spirit with me. Shabakapandelekete. Lift your hands to Jesus. Levante suas mãos a Jesus. Lift your hands to God. Levante suas mãos a Deus. Pray to the Holy Ghost. Olhe para o Espírito Santo. I need the anointing of the Eu Holy Ghost. preciso da unção do Espírito I Santo. need the anointing of the Holy Eu Ghost. preciso da unção do I Espírito need the anointing Santo. of the Holy Eu Ghost. preciso da unção do Espírito Santo. Pray, pray, pray. Ore, ore. Come on, let's go. Come on. Rebebebebe shakatanana. Shebababa kokobobo shetekeke. Mande rebe kaparia makatele baba. Open your mouth and pray that prayer. Abre suas bocas, vamos, levante Open your mouth and oração. pray that prayer. Vamos, ore essa oração. Oh, sabedoria do Espírito Santo. Sabedoria do Espírito Santo. Unção do Espírito Santo. Rakabaya mashanda kabaya. Mando robo koria keria katele baba. Ayaba shababa baba baba. Rebaba sokoria makababayas. Redegebele bele kantore bele maria babasa. Remandele bele de shada da da da. That is the glory of the Lord here. Tem a glória do Senhor aqui. That is the glory of the Lord in this house. Tem uma glória do Senhor nessa I said, casa. reach out to God, reach out Eu to God. disse, aumente as suas vozes. That is the glory of the Lord here. Tem uma glória do Senhor aqui. That is the glory of the Lord in this Tem house. uma glória do Senhor nessa casa. Ayakababa shekamayama. Yokokoborobo sanda gariba bahase. Ramakandele beleberia baba shekama. Mandere brosia kafaria deleba. Daddy Usher, when I'm going to start praying for people, those that the Holy Spirit will start their bodies to bring them in the front. When people are born, you should carry them and bring them in the front. So I need about 3 to 4 people. Lift your hands and close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Feche seus olhos. Close your eyes and lift your hands. Feche seus olhos e levante suas mãos. There is an anointing Tem uma unção that is going to come upon people's life now. que irá vir sobre a vida das pessoas agora. I said, just lift your Eu hands. disse, apenas levante as suas mãos. I am praying for impartation. Eu vou orar por impartição. Lift your hands. Lift your hands. Levante suas mãos, levante suas mãos. Lift your hands. Levante suas mãos. Rabakotemas. Shakababayas. Rabakatelebaya Basaya. Mando Rebecca Bayash. Mandere Brasi Brata Baba Basaya. I need you guys with me Eu here, preciso que please. vocês fiquem comigo aqui. Lift your hands. Lift your Levante hands. suas mãos, levante suas mãos. Take it. Take it. Take it. Take it. Receive it. Take it. Receba, pegue, Take it. pegue. Bring her for me. Bring her. Traga ela pra mim.
Lift your hands. Lift them. Levante suas mãos, levante suas mãos. Bring it. 1, 2, 3, 4. Bring them. Shababakabadadabayasa. Take. Bring them here. Quickly, please. Rapidamente, por favor. I need more people. Quick. Preciso de mais Quick. pessoas, rapidamente. Bring them here for me. Traga eles aqui para mim. Lift your hands. Levante Bring suas them. mãos, traga aqui. That's the wisdom of the Holy Ghost. Tem uma sabedoria do Espírito Santo. Take it. 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 Take. Oh my God. Glory. Come on. Take it. Take it. Pegue. Take it. Receive. Receba. Bring that woman for me here. Bring Traga that. aquele para mim, por favor. Bring her here quickly, Traga please. aqui, por favor, rápido. There is an impartation Tem happening uma here. impartição acontecendo aqui. There is an impartation of the Holy Spirit. Tem uma impartição do Espírito Santo. I see the Lord touching people in the back. Eu vejo pessoas tocando pessoas no fundo. I see the Lord touching people Eu in the vejo back. o Senhor tocando pessoas no fundo. Receive it. Receba. Para frente. I see the Lord touching Eu people in vejo the back. In the back. o Senhor tocando pessoas no fundo. These two. Bring them. Esses dois. Holy. Lift your hands. Levante suas mãos. Receive the glory. Receba a glória. Receive the glory. Receba a glória. The glory A glória upon your life. sobre a sua vida. Lift. Oh, Rabakandayas. Sabakabadaya. Take it. Pegue. Mandarabaya Makabayas. Ekobobo Sakaya. Bring it. Are they husband and wife? Cousin. Hold your hands. Lift your hands. The grace of God, A graça de Deus. the anointing of the Holy Ghost A unção do Espírito Santo upon your life sobre a vida de vocês. for exploits. Para explorar. Receive it now. Receba agora. Labranda baya sadaga. Okoko baraba sadaga baya keke mananas. Rabandu ekeria. Alabara da 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 da. Receive it, receive it. Receba, receba. Holy Rama Shekerebekos. Receive the anointing of the Holy Ghost. Receba a unção do Espírito Santo. Receive the anointing of the Holy Receba a Ghost. unção do Espírito Santo. Receive the anointing of the Holy Ghost. Receba a unção do Espírito Receive the Santo. anointing of the Holy Ghost. Receba a unção do Espírito Santo. Receive the anointing of the Holy Ghost. Receba a unção do Espírito Santo. Receive the anointing. Ah! Receive the anointing. Receba a unção. Receive the anointing. Receba a unção. Receive the anointing. Receba a unção. Fire! Fogo. Receive the anointing. Receive the anointing. Receba a unção. I see God touching people in the back Eu here. vejo Deus tocando pessoas no fundo. Ah! Fogo!
Follow. Receive. Receive. Receba. Receive. Receive. Fire. Mandarabakabara. Take it. Mandorabakaba. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. Shabamama sheke. Borobo kontele brasapda. Lekobo sakaya. Mandabos. Thank you, Lord. Obrigada, Thank you, Senhor. Lord. Receive. Receba. Bring this brother here. Bring him. That one. Bring him here. Bring him for me. Bring him. Traga ele aqui, traga Receive. ele. Shabbat. Receive. Yes, Lord. Irabasakayas. Iribababa sotorobos. Bring him here. Traga ele aqui. Traga ele aqui. Look at me. Olhe para mim. There's a big change that's going to start happening in your life. Tem uma grande mudança que começará a acontecer na sua vida. The Lord said, I'm breaking any forms of addiction in your life. O Senhor diz: eu estou quebrando toda forma de vício da sua vida. The power of God O poder de Deus of deliverance de libertação is coming upon your life now. está vindo sobre a sua vida agora. Power, take it. Take it. Bring me this lady, this Me one, this traga one. essa moça, essa In the aqui. green. Yes, bring her for me. Traga ela aqui. Sabadadadadada. The love of Jesus O amor de Jesus is all over your life. está sobre a sua vida. And the Lord E o says, Senhor diz: you are mine. você é minha. Have peace. Tenha paz. Don't doubt me, says the Lord. Não duvide de mim, diz o Senhor. God said, my daughter, I am in control. Don't doubt. Deus diz: minha filha, eu estou no controle, não duvide. Receive the anointing Receba a unção right now. agora. Touch. That's the Holy Ghost. Esse é o Espírito Santo. That's the Holy Ghost. Esse é o Espírito Santo. Listen to me. Me escute. Do we have the youth here? Nós temos os jovens daqui. I'm directed to pray for the youth. Eu estou sendo direcionado para orar pelos jovens. I'm directed to pray for the youth. Eu estou sendo direcionado para orar pelos jovens. From 15 to like 20 years old. É de 15 aos 20 anos. Are they here or they are in the other Eles service? estão aqui ou eles estão em outro lugar? They are here? Eles If estão you are aqui. here, Se você está aqui between 15 to 20 or something like that, entre 15 e 20 anos, come here. vem aqui. Come. Venha, venha. Come and lift your hands. Vem e levante suas mãos. Come here and lift your hands. Vem e levante suas mãos. There is a fire of God Tem um fogo de Deus upon this generation. sobre essa geração. Quickly. Rapidamente. The fire of the Holy Spirit O fogo do Espírito Santo is upon this generation. está sobre essa geração. God wants to use this generation Deus quer usar essa geração with fire. com fogo. Anderson, come on. Lift your hands. Levante suas mãos. I want the whole church. Eu quero que toda a igreja Stretch your hands to the youth. levante as suas mãos para os jovens. Young people, look at me. Pessoas jovens, olhem para mim. Look at me. Olhe para mim. Look at me. Olhe para mim. God Deus wants to use you. quer te usar.
When I was in the hotel, Quando eu estava no hotel, the Lord said to me, o Senhor disse a mim: pray for the young people, ore pelas pessoas jovens, because my anointing porque a minha unção is going to manifest in their lives. irá se manifestar na vida deles. I will use them. Eu vou usar eles. Don't let the devil bring you to drugs. Não deixe que o diabo te leve às drogas. Don't let the devil bring you to prostitution. Não deixe que o diabo te leve à prostituição. Don't let sex influence you. Não deixe que o sexo te influencie. Consecrate yourself to the Lord. Se consagre ao Senhor. Consecrate yourself to the Lord. Se consagre ao Senhor. Because the plan of God Porque o plano de Deus is upon your life. está sobre a sua vida. And today, E hoje, God is going to give you power Deus irá te dar poder over the flesh. sobre a carne. God is going to give you power Deus irá te dar poder. over the. I need guitar. Eu preciso de guitarra. I need every bit. The Todo choir, mundo come do here. louvor, vem aqui. Lift your hands. Levante suas mãos. The fire of God. O fogo de Deus. O dinheiro. Receive the fire. Receba o fogo. Receive the fire. Receba o fogo. Receive the fire. Receba o fogo. Young people. Pessoas jovens. Young people. Pessoas Young jovens. people. Pessoas jovens. Receive the fire. Receba o fogo. Fire. Fogo. Fire. Fogo. Fire. 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 Kalalalala Messiah. Fogo. 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 Fire. Ratakariaka. Rekabaya Satakaya. Rakaba. Rekaba. Rakato. Kalalaba Sadagai. Fire. Fogo. Maradaya. Fogo. Fire. Alma. Jesus. Imeres. E coração. Fogo. Fire. 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 Fogo. Cara. Sabacaba. Coração. Mandarabaya Sadagai. Minha vida. The love of God O amor de Deus is over your life. sobre a sua vida. God said you are precious. Deus está dizendo: você é preciosa. Receive the grace. Receba a graça. Receive the grace. Receba a graça. Fire. Le feu. Arabake de Basadagai. Até que o Senhor venha, eu vou gamar. Eu vou gamar. Fire! The feu. Fire! Fire! Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou. Je vais prier jusqu'à ce que l'Éternel vienne se manifester. Eu vou descansar. Je ne veux pas me reposer jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Eu vou gastar Je veux faire du tout dans ma vie diante do teu altar. devant ton autel. Devant ton autel. Até que o Senhor Listen to me. Me escute. Écoute-moi. The Lord said to me, O Senhor Le disse para Seigneur mim: m'a dit, I'm healing them eu estou je suis en curando train de les eles guérir
from their pain and afflictions in their bodies. Das dores e aflições do douleurs seu et corpo. les afflictions dans leur cœur, dans leur corps. The Lord is saying, O Senhor está Senhor- dizendo: I am healing these people. eu estou curando esse povo. Those who are suffering from pain in your body, Aqueles que estão sofrendo com dores no corpo, I want you to touch that place eu now. quero que você toque esse lugar agora. Je veux qu'ils soient There's a touchés ce miracle soir. Tem um milagre that's going to happen right now. que irá acontecer Qui agora. va se passer Everywhere you feel pain, Todo lugar que você sente dor, touch it. Là où tu Toque. là où tu sens la douleur, tu peux There's an toucher. anointing of the Holy Ghost tem uma unção do Espírito Il y a une Santo onction du Saint-Esprit that is right here. que irá curar. qui va te guérir. It's a healing anointing. É uma Va te unção de guérir. cura. Non, l'onction de guérison. Touch that place right now. Toque esse Touche lugar là où tu as agora. mal. Now listen to me. Agora me escute. Écoute-moi, You are going to be healed Você será curado tu seras guéri by the power of the Holy Ghost. pelo poder do par Espírito l'Esprit Santo. Somebody, God is healing you on your knees. Alguém Il y a está des gens curando qui alguém no seu ont- il y a une posture joelho. là, You have a guérison problem de on your Jésus. knee here. Você tem um problema no seu J'ai un joelho, vem problème. God aqui. is healing that right now. Deus está curando isso agora. Now listen to me. Agora me escute. Excuse me. Listen to me. Me escute. Touch that place. Toque esse lugar. Touch it. Toque. The Lord said, O Senhor diz: I'm healing them from the pains they have in their body. eu estou curando eles das dores que eles têm no corpo. As you are here, you came with that pain. Enquanto quando você veio aqui, você veio com dor. You are going to be healed now Você será curado agora, because the healing power of Jesus porque o poder curador de Jesus is here. está aqui. Touch it Toque and say, Lord Jesus, e diga: Senhor Jesus, say, Lord Jesus, diga: Senhor Jesus, thank you for my miracle. obrigado pelo meu milagre. Now let me pray. Agora deixe-me orar. Mighty Father, Poderoso Pai, look at your people olhe para o seu povo now agora, in the name of em Jesus. nome de Jesus. I command them to be healed Eu comando que eles sejam curados from any forms of pains and afflictions in their body. de todas as formas de doenças ou dores nos seus Touch corpos. them now Toque eles agora by the power of your Holy Spirit, pelo poder do seu Espírito Santo, from the crown of their head to the sole of their feet. da ponta da cabeça até a sola dos pés. Let them be healed now. Que eles sejam curados agora. I command that neck pain to be Eu healed. comando que essa dor no pescoço seja curada. Somebody is having an issue with your like by your ears right here. Alguém está tendo algum problema perto dos seus ouvidos aqui no pescoço? The Lord is healing you now. O Senhor está te curando agora. Be healed. Seja curado. Every problem with your shoulders, Todo problema com seus ombros, be healed by the power of God. seja curado pelo poder de Deus. Any problems with your feet, Todos os problemas com seus pés, be healed. seja curado. There are some people following us online at home. Tem algumas pessoas que estão nos assistindo online em casa. You are sitting on your couch. Você está sentado no seu sofá. I see somebody sitting in the couch, Eu vejo alguém sentado num sofá and I see you holding your e eu knees. vejo você segurando os seus joelhos. Someone is watching us right now. Alguém está assistindo nós agora. I see you touching your Eu knees. vejo você tocando os seus joelhos. Jesus is healing you now. Jesus está te curando agora. The healing power of God is coming in your house. O poder curador de Deus está vindo sobre a sua casa. Be healed right here. Seja curado agora, In Jesus' em name. nome de Jesus. That problem you have on your head, Esse problema que você tem na sua cabeça, be healed from it now. seja curado disso In the agora. name of Jesus. Em nome de There's Jesus. somebody here, Tem alguém aqui, you are having a problem with dizziness. você tem tido problema com tontura. God is healing you now. Deus está te curando agora. Be healed Seja curado, in Jesus' name. em nome de Jesus. Be healed Seja curado, in Jesus' name. em nome de Jesus. Now listen to me. Agora me escute. Say thank you, Jesus. Diga obrigada, Jesus. Say loud, thank you, Jesus. Diga obrigada, Jesus. Say thank you, Jesus. Diga obrigada, Jesus. Now, do what, as you are saying thank you, do what you could not do Enquanto before. você diz obrigada, faça o que você não podia fazer I antes. say do it Eu disse, faça. right now. Agora, You will see you are healed. você vai ver que você foi curado. Then I want you to come here Lá, essas pessoas eu quero que venham aqui and come tell me, oh e here, venha me dizer, ou Come aqui tell me também, what happened. venha me dizer o que aconteceu. there's a lot of miracles happening Tem here. muitos milagres acontecendo aqui. Right now, it's happening. Come, Agora está acontecendo, venha. help them. Protocol, help me. Many Protocolo, me miracles. ajude, muitos Let's- milagres. Many Venha. miracles. Bring them here. Tragam eles aqui.
Bring them here. Come here. Venha aqui. A clap. People have been healed now by the power of God. Tem pessoas que estão sendo curadas agora pelo poder de Deus. People have been healed. As pessoas estão sendo Oh my curadas. God. Come on, quiet. Come on, what's going on? There's many miracles Tem happening. muitos milagres acontecendo. I said there's many miracles Eu disse, happening. tem muitos milagres Bring them here. acontecendo. Miracles. Tragam aqui. There's miracles happening here. Tem Check milagres your neck. acontecendo Be healed in the name of aqui. Jesus. Cheque seu pescoço, está sendo curado em nome de Jesus. Listen to me. Me escute. Check yourself. Check. Cheque você agora. If you couldn't move, Se move. você não podia mover, se mova. That problem with the knee, be healed. Esse problema com o joelho seja I said, curado. check yourself. Eu digo, se cheque. And when you see the difference, Quando você vê uma diferença, come here quickly. vem aqui rapidamente. Quickly. Rapidamente. Rapidamente. I take you, Senhor. Clap for the Jesus as they're coming. Venha, aplauda o Senhor Jesus enquanto eles estão vindo. Help them. Mateus, where's Mateus? Cadê o Mateus? Diante do teu altar, Deus, diante do There's a miracle happening here. There's a Temos milagres miracle. acontecendo aqui. There's a miracle happening. Temos milagres acontecendo aqui. Somebody's been healed in the back there. In the Alguns está back. sendo curado ali no fundo. There's a miracle in the back Tem there. milagre ali no fundo Come agora. here, give the Lord a clap. Venha, There's a aplauda o miracle Senhor in the back there. Jesus. Tem um milagre ali. eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. If you brought somebody that cannot hear, Se você trouxe alguém que não pode ouvir, put two fingers in their ears. coloque dois dedos no ouvido deles. If you have somebody who cannot hear, Se você tem alguém que não pode ouvir, I command those ears to pop open now. eu comando que esses ouvidos sejam abertos In the name agora. of Jesus. Em nome de Do you Jesus. see all these people here? Você vê todas essas pessoas aqui. They've been healed by Elas Jesus foram instantly. curadas por Jesus Give Jesus the instantaneamente. glory. Dê a Jesus a glória. Give Jesus the glory. Dê a Jesus a glória. Now, Agora, tell me, come here. Tell me what happened. me fale o que aconteceu. You translate to me. She was with pain, with cramps. Hold on. No. Mary Mount, please. Let's escúchame. What happened? Cólica She was with a lot of cramps e passou. and passed. What happened now? O que está acontecendo agora? Tá tudo bem. Oh, it's well. Deus te abençoe. Deixa eu ver. Come here. What happened to you? O que aconteceu com você? Estava com pneumonia. She was with pneumonia. With what? Pneumonia. Pneumonia? Uh-huh. Aí deu falta de ar. And she can breathe Muita falta de well. ar. E A dor lot no lombar. and pain in the back too. Dor de cabeça. And a lot of headache. So you had pneumonia, Você tem back pain. pneumonia, dor nas costas, Por causa da pneumonia, né? because of the pneumonia. That's why you had the pain. Yeah. Doía. A lot of did. Muita dor no pescoço, in the chest, and the head. And what you feel now? E o que você sente agora? Nada. Nada. Yes. Nada. Deus te abençoe. God bless you. Come on, give the Lord a clap offering in here. And you are just looking at it like that. God bless you. My brother, what happened to you? O que aconteceu com você? Eu tenho o joelho operado já faz uns 2 anos. He has a surgery in the Desde knee, então 2 é years. dores constantes. And since não then is a lot of consigo movimentar pain. direito. He No, can't hold on. move it. Shh, meu irmão, eu não falo português. Okay, Rista, what happened? O que aconteceu? Devagar. Eu operei o joelho. He have a surgery in the knee. You had an operation. Ligamento, It's like the breakthrough of the ligament of the muscle. e desde então era And dores since then is a lot of constantes. pain, constant Não conseguia pain. dobrar direito, mas He agora can do like this, tá flex. bem. So you And had now it's good. you had an operation. Você tem uma operação, então, uma cirurgia. How long? Quanto tempo? Uns 3 anos, eu acho. 3 years. 3 years. And you had pain when you came to E church? você tinha dor quando você veio para a igreja? Tava doendo um pouco. Yeah. And now? Pra dirigir. E agora? Não. Do like this? Faça assim. Tá bem? Good. Celebrar Jesus. Deus te abençoe, meu irmão.
Give Jesus a clap offering. Aplauda o Senhor Jesus. Meu coração. What happened to you, O que Papa? aconteceu com você? Há 1 ano e 3 meses eu venho com 1 year. muitas dores He had a lot of pain devido ao efeito de rádio que eu fiz o ano passado, em 2022, because of the radio he do in. que ela deu o efeito, chama-se retite. And he had like a symptom of this radio that he had. A rádio causa dores This radio Apenas caused dores. pain, a lot of pain na pelve. in the In the this lower, region. in the lower Yeah, back, pelvis, in the yeah. lower stomach. O ano passado eu tive 3 internações. Last year he go to the hospital 3 times. 3 times. Yeah, to be internet. Graças a Deus, Thank God, estou curado. I'm healed. Deus te abençoe. Amém. Celebre Jesus, Yapi. Deus te abençoe. Tell me what happened. Me fala o que aconteceu. Aproximadamente uns 4 anos, About 4 years, eu precisei fazer uma cirurgia no pescoço. she needed to do a surgery in the neck. In your neck or in the Yeah, shoulder? in the neck. Pescoço. In the neck. Aí foi necessário fazer uma biópsia She do a biopsy, e um dos efeitos colaterais and one of the symptoms, the collateral effect, seria ficar com uma dor nessa região do pescoço e ombro. is to stay with the pain forever in the neck and the shoulders. So you were supposed to stay with the pain for the rest of your life. Você estava supostamente para ter essa dor pro resto da sua vida. Sim, Yes. sim, sim. Eu já sabia disso e eu aprendi a lidar com a dor. She already knew that and started to deal with this. Então, para poder fazer alguns movimentos, And levantar o so braço, she can do this. She couldn't do that. E quando ele começou a falar de And when dor, you start to speak about the pain in the body, quando ele começou a falar de dores no pescoço, when you talk to about the pain in the neck and the shoulders, eu estava sentada orando. she was lay Praying. down praying. Aí quando ele falou, eu me atentei, eu levantei, levei um susto, And when you said, she stand up like porque eu fui Scared. mexer o pescoço e levantar os braços. eu não because senti mais dor. she go like this and then now she can't. She can do this. Apostle, after the surgery, Depois da cirurgia, when was the surgery? 4 years. 4 years. She was told to be with this pain for the rest of her life. Era supostamente para ela estar com essa dor pro resto da vida. See, for the rest of your life. And now the pain is gone. E agora a dor foi embora. Como eu falei, eu estava de cabisbaixa, orando. She was praying. E quando o Senhor começou a falar de alguém que estava And com when dor you no talk about pescoço somebody that have e pain nos neck ombros, eu and the levei um shoulders, susto, she então eu levantei e got recebi a scared. bênção, porque é justamente uma dor que ela vem dessa região e It's desce. all this region. And To have the pain there. Yeah. And now it's e agora? Agora, graças a Deus, eu me movimentei ali, eu não sinto She is nothing. She can move now. Did you hear that? Você ouviu isso? She was supposed to have this pain for the rest of her life. Era supostamente para ela ter essa dor pro resto da vida. But right now, because of the 7-year conference, Mas agora, por causa dessa conferência de 7 anos, completely healed, completamente curada, free of charge. liberta de tudo. She paid nothing, Ela não pagou nada, no hospital, sem hospital, but Jesus. mas Jesus. Deus te abençoe. Give Jesus a clap of him. Aplauda o Senhor Jesus. Glory to God. Tell me what happened O here. que aconteceu? Fui diagnosticada She was diagnosed hérnia cervical with hernia, e lombar cervical, in the back. Hernia in the back. Yeah. e uma fascite plantar, que é fascite plantar é no calcanhar, fica agulhando. como Put se the fosse mic properly. So she has like in the ankle like some pains. Ontem, na Yesterday. ministração do Fofi, In the ministration of Pastor Fofi. Pastor Fofi, yes. o pescoço e a lombar não sentia mais nada. Oh, she was healed about the neck and the back. She was healed when Pastor Yeah. Fofi prayed for her. Yes. Yes, in the neck and in the The back. back, yes. Sim.
Mas o pé But the hoje, ankle But the today ankle was not healed. hoje ainda doía. is still hurting today. She's still with pain. Tô curada. She was healed now. Now she's healed. Yeah. Nada. Não sinto mais nada. She don't feel nothing. She don't feel nothing. So yesterday, Então ontem Pastor Fofi, she says she had hernia in the back. It ela tinha uma affected her neck hérnia no pescoço que afetava as suas costas and her back e as costas dela também. and her ankle E o seu completely in pain. calcanhar completamente cheio de dor. Yesterday, Pastor Fofi prayed for Ontem o her. pastor Fofi orou por ela. Her neck and the back was healed completely, O pescoço e as costas foi curado completamente. but she still was suffering from the pain in the ankle. Mas ela ainda sofria com a dor no calcanhar. And today, E hoje, the back, as the costas, neck, and the leg, o pescoço, tudo. todo. Tudo, não sinto Everything. mais She nada. can feel. Oh, Jesus. Glória a Deus. This is the power of God. Esse é o poder de Deus. And this is how God functions. E é assim que Deus funciona. The grace upon the Apostle Jonathan, A graça sobre a vida do apóstolo the Jonatas, grace upon the Pastor Fofi, a graça na vida do pastor Fofi and the grace upon my life, e a graça sobre a minha vida it comes together. veio junta. She's completely healed. Ela está completamente curada. Completamente curado. Let's go. Are you seated like that? Deus abençoe. Glória a Deus. Tell me what happened here. Me fala o que aconteceu. Chorar, me perdoe, viu, gente, se eu chorar. If she cries, forgive her. When you cry, I will cry with you. Eu vou chorar com você. Para quem não me conhece, eu sou da Bahia. She's from Bahia. Eu era Put your dançarina mic de forró. properly. She was like a dancer. She was a dancer. Vim pra cá, me She converti, came graças a here, Deus, sou do give meio. her life to Jesus. Daí, rapidinho, para ser breve, dia 27 de fevereiro de 2024, In February of 2024, eu fiz uma aplicação de espuma na perna direita, she did like a surgery in the An operation? right, yeah, Okay. in the nas right hand, varizes. because of the veins. Okay. Estava inflamada It was inflamed Okay. e doendo muito. and hurting a lot. Dia 27 de fevereiro, isso, In February of 2024, que eu fiz a cirurgia. that she had a surgery. Dia 16 de março, In March, passei muito mal. she had like a bad feeling, like Tive uma fascite no pé direito. she had a fasciitis in the right foot. Daí passei muito mal. Quem conhece aqui, Hospital Alexandre Zaio, parei ali muito mal. And then she go to the hospital, E aí eu tive uma embolia pulmonar. and she has a pulmonary problem, lung problem, So vein problem, knee problem, And pu- pulmonary problem Pós-operatório. because post-operation. before the operation. Yeah. Isso. No, post. After the operation, okay. Pós-operatório. 16 de março eu fiz a cirurgia. In March. Depois de 2 semanas. me deu After 2 complicação. weeks, she had these complications. Sim. Aí tive uma embolia pulmonar, And then she had this problem in the lung, uma fascite no pé, a thing with the foot, the fasciitis, infarto a heart attack, e uma trombose. and a thrombosis. Thrombosis? Yes. Desfaleci por alguns minutos. She died for a few minutes. Wow. Daí os médicos me reanimaram. And then the doctors came. So she died in the hospital and they resuscitated Yeah. her. My God. Fiquei 7 dias no hospital, He's 7 days in the hospital, 4 na UTI. 4 in the UTI, ICU. ICU, yeah. Dia 22 eu tive alta. Day 22, she gets off of the hospital. Depois disso, desse problema que eu fiz a cirurgia, After this problem in the surgery, eu não tinha diabetes, she don't have diabetes. não tinha colesterol, She don't have like high blood pressure. não tinha pressão alta, Yes, high blood pressure. She veio don't, tudo. came all with the post after the surgery. She got dis- all this disease. Yes, diabetes, Meu high blood emocional pressure. abalou tudo. She emotionals everything. Daí, graças a Deus, estou fazendo o tratamento And ainda. then she stayed with the treatment. Quando eu estava ali orando, When o she was pastor- there praying,
que o pastor falou, levanta as mãos. that the pastor say, raise up your hands. Levantei as mãos. She raised up. Na hora, That time, porque assim, como eu era dançarina de forró, o inimigo ele ataca muito as minhas pernas. because before she was a dancer and the enemy like attacks her legs, she had a lot of pain because Eu of dobro the os joelhos dance. para orar, de repente quando eu levanto, às vezes eu não consigo levantar. When porque the dói. bow down to with the knees in the ground to pray, she can stand up. stand up. Dói os joelhos. Hurt a lot. E aí eu continuo orando de joelho, mas mesmo continuo orando. She continued to pray in Porque the ele me knees ataca because nessa área, it's né? this pain. Porque ele quer que eu volte para o mundo, mas eu não volto. Because the devil wants to her to reach out from So the what world. happened? O que aconteceu? Rapidinho. E aí, há 2 semanas, eu queria passar pelo reencontro. She wants to go to an encounter in the church and start essa to parte minha aqui, to get big this part do siso. of the seas. Mesmo assim, eu fui para o encontro. Even in this pain, she go to the encounter of the church. Eu fui para o reencontro com o dente She desse go tamanho doendo, mas fui with lá, the não feet. senti dor nenhuma. She don't feel any pain there. Voltei do joelho, eu fui curada, graças Came a back Deus. in the knee and now she healed of the knee. Now. E aí eu continuei, hoje mesmo começou a doer, inchar, e fui para o reencontro, e para o encontro Peniel, fui com a dor no dente, mas fui. And then she was with a pain, a toothache, and she go to the encounter with this. But E ali eu sentada, Deus me curou. and then now she have no toothache. No more. No more, no pain in the Eu tooth. não ia vir hoje, mas vim. Tá But she inchado came aqui, ó. today. It was like very big. This. It was swollen. Yeah, tava inchado. And the knee too. No, hold on. When you came to church, Quando você veio à igreja, was it swollen? tava inchado. Porque ele não queria que eu viesse, né? Vem colocar a mão pra você. It's gone. Foi embora. Inchado. You are perfect. Você está perfeita. What about your knees? E sobre os joelhos? Eu tava andando assim, ó, não conseguia. Eu falei, She meu can Deus. do this. You couldn't do that? Yeah. Oh my God. Celebrate Jesus, somebody here. Celebre a Jesus. God bless you. Deus te abençoe. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Do que a fama e o dinheiro e os prazeres, tua presença vale mais. What happened here? O que aconteceu aqui? Eu já venho há dias reclamando de dores na coluna por conta da minha profissão, né? She Hold on. was Speak loud. I can't okay. hear. Okay. She was with a lot of pain in the back, in the cervical. Já venho reclamando há dias A lot of days with the pain por conta da minha profissão, por pegar peso. because she in the job she lift a lot of weight E de dores na coluna. and a lot of pain in the column, in the vertical, in the back. E hoje mesmo eu estava no hospital, passei o dia And todo. today she was in the hospital. You was in the hospital today Yes, O dia todo. because of that. all day. The whole Because of day. day. So before coming to church, you were in the hospital. Então, antes de você vir para a igreja, você estava no hospital. Sim. Yes. So you came from the hospital to the church. Então você veio do hospital para a igreja. Sim, Yes. Why did you go to the hospital? Por que você foi para o hospital? eu fui para o hospital porque eu estava trabalhando, não estava aguentando de dor. E Because when she was doing the work, she can hold on with the pain. It's a lot of And pain. now? E agora? e agora eu não sinto mais nada. Don't feel any pain. So hold on. Então espere. So hold on. She said Então ela disse, before she came to church, antes de vir para a igreja, she went to the hospital, ela apostle, foi para o hospital, apóstolo. and they didn't help you. E eles não te ajudaram. But she came to church. Mas ela veio à igreja. Dr. Jesus. O doutor Jesus. God bless you. Deus te Give abençoe. Jesus a clap of Dê a faith. Jesus uma salva de palmas. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a forma e o dinheiro. What happened here? O que aconteceu aqui? Minha profissão utiliza muito a mão direita, né? In her A prof- job, she do a lot of movement with the right hand. E eu desenvolvi uma tendinite. And then she developed a tendinitis. Tendinitis. Yeah. E não tem cura.
There's no healing, there's no cure. There is no cure for tendinitis. Não há cura para tendinite. Are you hearing that? Você está ouvindo isso? Did you hear that? Você ouviu isso? There is no cure. Não tem nenhuma cura. That's what the doctor told you. É isso que o médico te disse? Eu nem fui ao médico, minha mãe é enfermeira. Oh, her mother is a nurse. It's a nurse. She told you there is no healing Yeah. for that. E No ela te falou cure. que não tem Eu nenhuma nem cura. fui por conta que She didn't não go tem because cura. there's no cure. Então a dor vem e vai. And the pain go and going on. E por um mês e meio, About quase a month. 2, eu tô com dor nessa mão She was with a chronic pain in this hand. e eu não conseguia nem segurar às vezes um copo. And she can even hold a cup. She can't hold a cup. Yeah. Não. E eu me formei, eu vou utilizar a minha mão ainda. And she was graduated now of college, and she was to use her hand in her job. E eu não conseguia fazer nenhum movimento com ela. And she couldn't do any movements with the hand. E eu falei pra Deus, eu falei assim, And I say to God, and she said to God, se possível for, cure essa mão pelo if it's menos. possible, please Pra eu trabalhar. heal in this hand just for me to work. Wow. E foi instantâneo. eu não And conseguia it's fazer esse instantaneous, like in the movimento. moment. Eu não conseguia fazer esse movimento. She can do this movement. And they say there is no cure for that. E eles dizem que não há cura para isso. She says she could not hold a cup. Trying to Ela hold disse this. que não pode segurar um copo. Look at this, muito lindo. Yapi Vila Matilde. Olha isso que lindo. It's from who? É de quem? Presente? Presente? Hold it. Segurem. To the bind. Presença vale mais. God bless you. Tua presença presença vale mais. Can we sing to the Lord? Tua presença vale mais do que a forma e o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais. Celebrar Jesus. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a forma e o dinheiro e os prazeres. What happened here? O que aconteceu? mês atrás eu tive 1 month ago, Hold on. he had Hold on, I can a hear. injury. Say it again. What happened? Há mês atrás eu 1 tive month uma ago, fratura em he dois had a ossos do fracture joelho. in 2 bones in the knee. You had a fracture in Yeah. 2 bones on your knees. Yes. Which knee? Qual? This, the right. Uh-huh. E aí eu fiquei em repouso, eu não tava And conseguindo, he stay in rest. eu não tava conseguindo pular, nem dobrar. He can nem jump esticar. or flex his knees. He cannot jump on He cannot or jump. bend his knees. Yeah. Nada, nem Nothing. totalmente, eu não conseguia nem esticar nem dobrar. Aí eu fiquei um tempo em repouso. And then he stay in rest. E nessa semana eu voltei a treinar. And this week he start to practice. Mas ainda sentia muitas dores nos treinos. But even with a lot of pain in the practice. Desde quando eu comecei a vir aqui na quinta, And since he start to come in the conference in the Thursday, minhas dores sumiram the pain go away since Thursday. e todos os movimentos eu consegui voltar a fazer And normalmente. every movement he can do now, every movement. Every movement. Okay, let's go down. Vamos lá. Up. Pra cima. Hey. Okay, hold on. Move. Come here. Come. Vem aqui. Tell him. Run to there. Vai, Run there corre and come down. lá até aqui. Let's go. Vamos, vamos, vamos. Let's go. Vamos, vamos, vamos. Tua presença vale mais do que a forma e o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais. Stand up, stand up. Fique de Tua pé. presença vale mais.